Já estamos no ar? Boa tarde a todos. A Escola Superior do Ministério Público, em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional, proporciona mais esse seminário, agradecendo aí a parceria do nosso colega Rogério, que tem proporcionado excelentes palestras com temas de interesse de toda a classe, de todo o público, porque nós estamos diretamente no canal YouTube do Ministério Público, e teremos outras palestras também muito interessantes, seguindo a sugestão de vários colegas. Essa tarde, né, cumprimentamos o diretor do Gabinete Institucional, doutor Rogério, né, e cumprimentamos as palestrantes, Amanda Mello e Renata Carvalho, né, que abordarão temas de interesse de toda a instituição e a comunidade que nos assiste agora no canal YouTube do Ministério Público. Neste momento, eu passo a palavra ao diretor do Gabinete de Segurança Institucional para suas palavras de abertura. Muito obrigado, Eduardo. Inicialmente, gostaria de agradecer a Amanda Mello e Renata Carvalho, que, de forma muito gentil e cortês, aceitaram o nosso convite para proporcionar essa interlocução de ideias entre, não só os nossos colegas e servidores do Ministério Público, mas também em relação à comunidade em geral. Nós estamos, como todos sabem, atravessando um momento bastante diferenciado e que, pelo qual nunca tínhamos vivenciado. Oportunidade em que mudamos as nossas rotinas, nossos hábitos, a maneira de encarar e de ver as coisas e, principalmente, as nossas relações de trabalho. Transferimos a nossa atividade laborativa do nosso ambiente tradicional de trabalho para dentro da nossa residência. E acabou que ocorreu uma certa confusão entre o que é atividade laborativa, o que é atividade do lar, o que é atividade de lazer. As horas parece que se misturaram, e aí no meio entram as atividades dos filhos, enfim, e causou para muitos, e ainda causa, uma certa confusão ou uma certa desorganização nas nossas atividades cotidianas. Então, é nesse sentido, com a finalidade de esclarecer melhor como podemos gerenciar o nosso tempo, como podemos tratar as nossas angústias, nossos dissabores, e como é que nós podemos nos relacionar melhor e sairmos mais fortalecidos dessa situação que estamos vivenciando no dia de hoje. Então, nesse sentido, agradecemos imensamente a presença de vocês duas e tenho certeza absoluta que sairemos mais tranquilos ao final da nossa palestra. E vou deixar para fazer os elogios finais quando as senhoras terminarem. Muito obrigado a todas duas e esperamos que tenham uma excelente tarde. Nós aqui agradecemos de estar aqui presente hoje, doutor Rogério, obrigado pelo convite do Ministério Público, né, de ter essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre esses ajustes aí no nosso emocional nesses tempos de pandemia, né. Eu sou Renata Carvalho, essa aqui ao lado é a Amanda Mello, ela logo vai se apresentar. A gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos emocionais aí da ansiedade, da depressão, né, esse turbilhão de emoções que tem passado, né, pela vida, pela rotina das pessoas, nesse momento de enclausuramento, e, além de tudo, algumas oportunidades que a gente tem, algumas possibilidades de auxílio para que a gente possa equilibrar aí as nossas emoções. Amanda, vou passar a bola para você, e depois a gente começa o nosso bate-papo aí com o pessoal. Gente, a gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Mas, se vocês quiserem, tem um chat aí no YouTube, onde vocês podem fazer as perguntas, e, ao final, o que não tiver sido falado ao longo do nosso bate-papo, a gente vai respondendo as perguntas para vocês. Amanda, com você. Boa tarde. Eu quero agradecer também esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com minha amiga Renata, que eu gosto demais, e com vocês. Então, eu sou psicóloga clínica, tenho 15 anos, eu atuo com adolescente, com adulto, e eu acho que esse tema que a gente vai tratar hoje é um tema que a gente vivencia aí ao longo desses meses, e nunca a depressão e a ansiedade foi tão atual quanto agora, né? Então,
A gente chegou aí, várias pessoas utilizam que a gente está no caos, mas se a gente for olhar, o caos ele pode ser o início de muita coisa boa. Então, a gente pode utilizar esse momento agora para a gente poder estar olhando para dentro. A gente literalmente teve que voltar para dentro em tudo, né? Então, a gente está tendo uma grande oportunidade aí de começar a olhar e olhar para a gente. Então, o fora é também uma fuga, né? Então, a gente se encheu de fora, né? E aí agora a gente está numa oportunidade imensa de estar olhando para dentro. E isso eu não tenho dúvidas que vai levar a gente para um lugar muito melhor, né? De autoconhecimento e de evolução. Então... Perfeito. Vamos começar? Olha, você disponibiliza aí a nossa telinha para facilitar. Pronto, nós vamos desfazer a mesa, né? Vocês vão falar em conjunto ou uma fala e outra fala? Qual é a dinâmica? A Amanda vai começar, né, falando da parte psicológica, emocional, e aí depois a gente vai intervir em conjunto, né, com as terapias integrativas, e vai ficar a tela da nossa apresentação juntamente com a imagem das duas, porque a gente vai intervir em conjunto. Tranquilo. Então, desfaz-se a mesa, agradecendo mais uma vez a Renata e a Amanda, e vocês ficarão aí. Amanda começa com a palavra, desfaz a mesa, e vamos aguardar aqui, vamos assistir as duas palestras. Obrigado mais uma vez, em nome do Ministério Público, da Escola do Ministério Público. Vamos lá, né? Vamos lá. Boa tarde, gente. Então, hoje vai ser uma palestra diferente, porque a gente vai falar sobre os aspectos emocionais, né, na pandemia, mas trazendo, assim, a prática de terapia integrativa. Então, eu vou tentar fazer a junção desses dois. Renata está aqui e vai falar sobre a parte das técnicas integrativas, né? E aí eu vou só dar falar um pouquinho aí sobre o que é ansiedade, o que é depressão, onde é que a gente pode estar, quais são os sinais que isso aparece. Então, vamos lá. A depressão, né, ela é uma doença psiquiátrica que a pessoa sente tristeza profunda, perdendo prazer nas relações sociais e pessoais. Isso daí está bem resumidozinho, porque a gente poderia ficar a tarde toda falando do que é depressão, quais são os sintomas, então, da tristeza profunda. É como se a gente utilizasse, perdesse a cor da vida. Esse termo é muito utilizado, né? Então, perdesse o colorido, é como se você começasse a ver a vida no preto e branco, né? Então, você não tem disposição para o que, de fato, era prazer para você. Aí, ver os filhos, ou sair, ou passear, nada disso. Então, ver um choro involuntário, sem motivo aparente. E como é o nome? Isso é um conceito básico do que a gente traz da questão de depressão, né? A ansiedade, ela é um transtorno mental que afeta as pessoas de todas as idades, também conhecida como transtorno de ansiedade generalizada. O que é que acontece? A ansiedade, ela é um traço humano. Tipo, eu estou ansiosa agora. Estou ansiosa porque tem um lugar... Estamos, né, Amanda? E não é tão confortável para mim. Mas, veja, essa ansiedade, ela faz parte do ser humano. Agora, quando a gente chega num grau o transtorno de ansiedade generalizado é que é algo que precisa ser tratado. Então, na verdade, quando eu estou num nível de ansiedade tão grande que o futuro, eu vivencio muito mais no futuro do que no presente. Então, o que é que acontece? É aquela história, o excesso do futuro. Eu estou muito mais lá do que aqui. E se a gente for observar, a gente hoje vive num mundo que leva a gente o tempo todo a estar muito mais lá na frente do que aqui, né? A gente sempre é motivado. O mundo capitalista, ele é motivado e acaba levando a gente muito para esse lugar. Chegou num determinado momento onde a gente teve que parar. E aí, o ir para fora também, buscar outras coisas, essas conquistas da gente, né, escondiam de fato que talvez fosse aí uma dorzinha, ou uma necessidade, ou da alma, né, da essência mesmo da gente. E agora, com a pandemia, a gente teve que olhar para dentro, não tem mais o externo. Eu não vou ter mais o externo. Então, literalmente, a gente teve que olhar para dentro de tudo, para dentro da casa, para os filhos, para dentro da gente, para dentro do nosso relacionamento. Então, isso trouxe muita inquietude, porque enquanto eu utilizava, em muitos momentos, a ansiedade o externo como fuga, então, era perfeito. A partir do momento perfeito, entre aspas, né? A partir do momento que eu chego num lugar, ou que eu chego numa situação onde eu sou proibida de ter esse externo, isso passa a me angustiar muito, porque eu tenho que olhar para realmente o que é que está aqui, me trazendo essa inquietude.
E aí a gente começa a ver o quanto tem de coisa que mexe aí na gente que aparentemente não aparecia. Muitas dessas questões a gente traz como doença psicossomática, né? O que é a doença psicossomática? Ela é causada por problemas emocionais do indivíduo, representando a ligação à saúde emocional e física. Então, doença psicossomática é algo que é muito atual também, né? Lá atrás, há muitos anos atrás, não sei se isso era tão comum como é hoje. E a gente vê que a somatização não é só em adulto, a gente vê que as crianças estão somatizando, a gente vê que os adultos somatizam. Então, necessariamente uma dor de garganta, ela não vai ser uma dor de garganta, porque às vezes é porque eu não digeri determinadas coisas, uma dor no estômago, então... E aí a gente começa a ver que existem sintomas emocionais, mas que existem sintomas físicos. Por isso que existe aí a doença psicossomática também. Muitos médicos começaram a ver quantos pacientes iam ali atrás com uma demanda, uma queixa principal de dores de cabeça frequentes ou de uma noite de insônia, e que aí, quando ia mexer muito, a gente tomava medicação alopática e que via que, na verdade, não era só isso. Então, essa é a parte da doença psicossomática. Por isso que a gente tem que utilizar e tem que perceber que, hoje em dia, as pessoas precisam olhar para dentro. A gente tem que estar muito linkado. O corpo precisa estar muito linkado com o sentimento. Então, o que eu sinto e o que eu penso, né? Aí, quando a gente faz essa conexão, a gente vai para um lugar de autoconhecimento. Esse lugar, ele é curador. Não tem como não ser curador, né? O próximo slide. Ai, perdão. Eu estou fazendo muito, a gente está fazendo uma coisinha bem resumida, como se fosse um bate-papo, porque a gente vai entrar exatamente numa partezinha que a gente vai precisar se estender mais. Porque isso, mais uma vez eu digo, a gente poderia levar aqui a tarde toda falando de cada parte dessa em específico, né? Aí os tratamentos. Quais são os tratamentos que a gente pode ter na questão da depressão, na questão da ansiedade? Eu acredito muito no conjunto, e quando a gente junta assim, a parceria de todos esses tratamentos. A questão médica, principalmente na depressão, né, ela ajuda a regular a química cerebral. Então, não adianta eu ir fazer um atendimento psicológico somente, porque o psicológico não vai ajustar a questão química cerebral da questão da medicação. Então, essa questão da medicação ela é importante. A gente está falando aqui de casos de depressão, e aí, veja, quem vai determinar se vai ser, qual remédio vai tomar, se vai ser importante tomar o remédio, vai ser o médico. Então, isso daí precisa ser, como é o nome? Precisa ir para o médico precisa diagnosticar o grau de depressão, o grau de ansiedade, se existe a necessidade dessa medicação. Né? Então, o tratamento médico é importante, tratamento médico no sentido de ter um acompanhamento médico. Né? A questão psicológica, que é a minha parte, e que particularmente eu acho que é realmente de fundamental importância, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que a gente passa a vida querendo entender o outro. Por que é que João fez isso comigo? Por que é que Renata fez isso comigo? Por que é que Maria não procurar se entender, né? Maria fez isso comigo? E eu não paro para poder pensar por que é que eu permiti que fizessem isso comigo? Por que é que isso aconteceu comigo e eu não reagi? Ou por que é que eu reagi a isso se isso era do outro? Então, o processo de autoconhecimento é o maior presente que a gente pode se dar. Eu acho que a gente constrói processos de resiliência, né? De aprender a lidar com as questões emocionais e as questões que vão aparecendo na vida. Enfim, é uma construção, né? E aí a gente entra nas técnicas integrativas também, né? Quais são essas técnicas integrativas? Eu acho que são os tratamentos complementares. A gente fala aí muito da meditação, atividade física, yoga, pilates, né? Isso tudo vai ajudar a relaxar, promove o bem-estar físico e mental. A questão da atividade física, ela traz uma sensação de satisfação por causa do cortisol, então ele aumenta, né, a produção de cortisol, então ele traz uma sensação de prazer maior, né? E isso é ótimo para diminuir a questão da ansiedade. E tem a questão do lazer. É óbvio que se a gente, por isso que eu digo que isso é uma junção de tudo, porque o que é que acontece? Não adianta eu pegar uma pessoa que tem uma depressão profunda e eu dizer para ela que ela tem que ir ali fazer atividade física. Eu tenho que ver se naquele momento ela tem condição já de fazer atividade física, ou já de... Então, por isso que precisa de um acompanhamento, por isso que ela precisa olhar para isso com mais cuidado. E tem a questão do lazer. O que é o lazer?
O lazer é tudo que me dá prazer, e o prazer é relativo. Então, o que me dá prazer hoje é algo que é importante fazer para o dia a dia. Então, necessariamente, não vai ser porque... E é essa a grande questão. A gente vai no Instagram e vê que o que dá prazer, de repente, para alguns, vai ser estão sentados ali fazendo, sei lá, cozinha. Então, eu acho que eu tenho que fazer aquilo, eu acho que eu tenho que fazer atividade, ou tenho que malhar todos os dias, eu acho que eu tenho que aprender a costurar, eu tenho que ver o que é prazeroso para mim. Se for fazer um supermercado com calma, se for ler um livro na livraria, se for... Então, é prazer. A gente está no processo hoje de fazer. A gente substituiu fazer por lazer, né? Porque eu digo que está numa alienação do si. A gente foi para um lugar que a gente busca muito super-eu. A gente está na geração do cansaço, né? Então, naquela geração que é cobrado o cansaço, que é cobrado... É a sociedade do cansaço, do espetáculo. Então, a gente precisa estar para o externo. Só que, às vezes, o que eu vou buscar no externo não é o que me alimenta, de fato. Não é o que alimenta na minha alma. Talvez não seja eu ir para uma viagem na montanha. Talvez seja eu ficar em casa, lendo um livro. Mas eu preciso entender o que é meu. Para eu poder ir para esse lugar, eu preciso estar conectada comigo. Aí entra uma outra partezinha que eu também acho que é muito interessante, que é aí o que a gente veio falar aqui, que é a questão da aromaterapia também, que eu acho que entra aí muito como um aliado. A aromaterapia agora deu um boom danado, ela não começou agora. Se a gente for olhar, a aromaterapia ela é algo que vem desde de lá de trás. Então, enfim, eu nem vou dizer, mas na Segunda Guerra já era utilizado isso, bem antes disso já Antes de Cristo, né? Mas agora deu um boom muito grande, porque é engraçado que as pessoas começaram a utilizar, principalmente nesse período da pandemia, como sendo algo que a gente faz para a gente. Então, esse processo, o que é que acontece? Eu sempre falo isso, eu digo que esse processo da gente adoecer, da gente tomar medicação, ou da gente... Como a gente faz isso com a gente toma algo para poder parar, para a gente continuar fazendo. Quando a gente começa a utilizar o óleo, eu estou falando especial, falando um relato meu, eu já uso há 1 ano e pouco, enfim. Quando eu começo a utilizar, eu vou para um lugar de prazer. Esse é um lugar de prazer. Isso não é uma obrigação. Eu saio daquele lugar de fazer, e de repente eu me vejo escolhendo qual é o óleo que eu quero usar, porque eu quero dormir, porque eu vou comer. Agora eu já cheirei um balance, já fiz um lugar de prazer. Para ter coragem de vir aqui, né, Amanda, bater papo. Pois é, para ter coragem, porque esse é um lugar que não é confortável para mim. Tudo bem. E olha que legal, eu acho que é muito legal essa conexão. Eu tenho que respeitar que isso não é legal para mim. Ou não é fácil para mim. Eu não posso exigir que tem que ser fácil para mim, do mesmo jeito que, de repente, vai ser facílimo para um outro palestrante. Ele é palestrante, ele vai ter ele tem o dom de estar falando aquilo. Ele tem expertise, né? Ele tem, e se eu for para esse lugar de me cobrar com o nível que o outro faz, eu não estou nem me respeitando. Quando a gente vai para esse lugar de respeito, a gente só consegue ir no processo de autoconhecimento. Por que é que eu estou me cobrando de ser igual ao outro? Não dá para eu poder ser igual. Então, a busca que a gente busca muito... o que é a palavra da ansiedade? Ansiar é o desejo. É ótimo eu buscar qual é o meu desejo, mas eu tenho que saber qual é o desejo de minha alma. Não o desejo do que a sociedade está me vendendo, do que o outro está me dizendo. Eu tenho que buscar isso, e isso é muito no processo de autoconhecimento. Eu acho que a aromaterapia, ela ajuda muito nisso também, da gente conhecer. E aí, Renata vai falar agora um pouco mais, muito mais. Por isso que eu nem vou entrar nessa parte também, porque eu reconheço que esse lugar é de Renata, muito mais... É nosso, é nosso. Mas eu estou no caminho de conhecer. Mas veja, Rê. Só completando o que você falou, Amanda, mais cedo a gente conversando, você falou, a gente está muito no hábito do fazer, e esquece do lazer. É só tentar trocar essa primeira letra, que nem sempre é tão fácil, né? Mas trocar o F pelo L é necessário para que a gente tenha aí uma qualidade melhor de vida, né? E quando a gente pensa... A gente está se validando, Rê, desculpe interromper, muito em cima do outro. Então, na verdade, veja, eu me valido como mãe através dos meus filhos, né? Assim, valido não, eu percebo que eu fiz certo, né? Que eu fui assertiva através do desempenho do meu filho. As escolas hoje, elas se avaliam, pronto, validam não. Eu me avalio como mãe em cima do desempenho do meu filho. A escola em cima do desempenho do aluno, né?
a sociedade... E aí eu tenho que ser uma ótima mãe. Olha a cobrança que eu coloco para o meu filho. Ele tem que ser perfeito, né? Eu tenho que ser... a escola tem que ser o primeiro lugar. Então, a cobrança que a escola vai fazer para o meu filho é absurda. Então, a gente foi para um lugar de autocobrança. Calma, a gente pode ser excelente, pode estar lidando com a excelência em cima do que é excelência para mim. Para gente. Meu limite, atento a mim, respeitando esse lugar. Então, eu acho que esse processo é um processo de cuidado, de amor. Então, a gente tem que ir para uma sociedade que a gente, para amar o outro, eu preciso me amar. Se amar primeiro. É importantíssimo a gente fazer isso. E isso eu acho que a aromaterapia é um caminho, assim, da gente ir para esse autocuidadozinho. E aí, hoje a gente está especificando mais esse, mas trazendo a importância da junção disso tudo, né? Do acompanhamento psicológico, do acompanhamento médico, está trazendo as atividades físicas aí esportivas e de estar indo para esse lugar também que é novo, que está tendo um boom danado e que está bombando e que eu acho ótimo também. Rei, vocês. Perfeito, vamos lá. Gente, a gente está falando aqui sobre óleos essenciais, aromaterapia, Amanda abordando isso como um dos suportes que a gente pode dar aí nesse auxílio às nossas emoções, né, ao autoconhecimento, ao próprio trato da depressão, da ansiedade e das questões emocionais no geral, o próprio sono, né, que a gente tem tão abalado muitas vezes ligados ao nosso emocional, mas muitos de vocês talvez não saibam o que o que são os óleos essenciais, o que é a aromaterapia e como eles agem no nosso organismo. E eu vim aqui para esclarecer um pouquinho para vocês, tá? Primeiramente, os óleos essenciais são substâncias químicas, tá? A gente conhece muitas substâncias químicas sintéticas, que são os famosos medicamentos, né? Mas os óleos essenciais não deixam de ser substâncias químicas, porém naturais. São substâncias químicas extraídas das plantas aromáticas, né? Podem ser extraídas das raízes, da madeira, da folha, da flor, da própria semente. Tem plantas, inclusive, que têm óleos essenciais produzidos que têm químicas diferentes na mesma planta, a depender do local ao qual ela é extraída, tá? O óleo essencial é produzido pela planta como um mecanismo de defesa da planta. Então, é uma química, porém natural, né? Então, não é simplesmente um produto natural que você utiliza e que não tem efeito. Ele tem efeito por ser químico, tá? E esse efeito químico, muitas vezes, é levado para as químicas sintéticas também, né? Eles buscam do natural para levar para a química sintética, e muitas vezes são preparados em laboratório para criar substâncias químicas sintéticas similares aos efeitos das naturais. Essas substâncias naturais que são extraídas das plantas agem no nosso organismo de algumas formas, dentre elas a aromática, né? Que é o principal nome aí da aromaterapia. A gente utiliza de forma, através da inalação, quando a gente absorve a substância através do aroma, né, inalando profundamente aquela substância, ela vem através do nosso bulbo olfativo. Vocês podem ver aqui nessa imagem, que a gente tem uma imagenzinha do cérebro, e tem aqui o bulbo olfativo, que é justamente o receptor onde a gente vai adquirir ali, obter o aroma do produto, né, da substância química do óleo essencial, e vai levar para o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, das memórias, é realmente o nosso sistema nervoso, onde vai disparar todos os sistemas, todos os estímulos para o nosso organismo como um todo, não só de forma física, como de forma emocional, tá? Outra forma de aquisição aí do benefício do óleo essencial no nosso organismo é a forma tópica. Topicamente, a gente vai utilizar os óleos essenciais em geral, diluído num óleo vegetal extra virgem. Por quê? Porque o óleo essencial ele é volátil, né? Então ele evapora muito rápido, e quando a gente dilui no óleo vegetal, a penetração é mais eficiente e mais duradoura. E esse uso tópico pode ser feito aí de algumas formas, né? Você pode utilizar na planta dos pés, como tem aqui nessa figura. Inclusive, eu coloquei algumas setinhas aí de pontos reflexos, porque nos nossos pés a gente tem diversos pontos de reflexologia, onde a gente pode estimular alguns órgãos do nosso organismo através dos reflexos do pé, né? Mas tirando essa questão da reflexologia, que muitas vezes a gente não tem a expertise de qual ponto específico a gente pode estimular, a gente pode utilizar como um todo, porque os receptores dos pés são muito amplos, né? A gente está ali com os poros abertos e estão captando muito rapidamente a substância que está penetrando pela pele até atingir o nosso sistema, a nossa corrente sanguínea, e penetrar por todo o nosso sistema corpóreo.
tá? Então, um dos pontos principais, os pés, eu também gosto muito de utilizar na nuca, nos pulsos, aqui entre o braço, todas as regiões de pulsação. Pessoas que trabalham com terapias energéticas gostam de aplicar os óleos nas regiões dos chakras, além do que você pode aplicar na região do objetivo que você quer atingir, tá? Suponhamos que você está com uma dor corpórea no geral, enfim, uma dor muscular, uma artrite, ou uma dor decorrente de uma própria tensão no corpo, e você vai utilizar o óleo naquela região onde você quer obter o benefício. Outra forma de uso dos óleos essenciais, né, para captar os benefícios do nosso corpo, é o uso interno. Só quero fazer um adendo que alguns óleos essenciais não têm autorização dos órgãos sanitários e de saúde para ingestão. Então, quando vocês forem usar algum óleo de forma interna, vocês têm que se certificar que aquele óleo realmente é puro, realmente é certificado e tem a possibilidade da ingestão, tá? Porque algumas marcas não têm as certificações e você não vai poder ingerir uma substância que não necessariamente você sabe o que contém dentro daquele frasco, né? É muito importante você entender qual a substância química que está ali, e para isso é importante aí que seja uma substância pura. Outra questão é que alguns óleos não podem ser ingeridos pela própria substância química da planta, né? A exemplo de uma cânfora, a exemplo de um cedro, são substâncias que podem causar sensibilidade no organismo de forma interna. Então, esses são contraindicados para ingestão, mas fica aí a informação de que alguns deles vocês podem se ingerir e obter os benefícios. Uma questão que eu acho interessantíssima falar nesse nosso bate-papo de hoje é que a principal forma para você obter o benefício de um óleo essencial para uma questão emocional é justamente a forma aromática, né? E a forma aromática, ela é muito simples, aliás, é a mais fácil de todas, né? Se você imaginar que você pode pegar uma gotinha de um óleo essencial, pingar na sua mão, né? Inalar profundamente mesmo, para sentir a substância entrando no seu organismo. E aquela substância vai estar atingindo o seu sistema límbico em cerca de 20 a 30 segundos, o efeito é muito rápido, tá? E é mesmo. É só você imaginar que quando você vai fazer uma operação, enfim, não sei se todos já passaram, mas a primeira coisa que a gente chega numa sala operatória, antes da anestesia, o médico coloca, né, para a gente respirar a substância e diz, conte até 10 e você vai dormir, né, e você vai apagar e você vai desmaiar. E é justamente isso, né, o médico vai ali colocar um componente químico sintético, que é um medicamento, para você inalar, aquilo vai chegar ali para o seu receptor, no sistema límbico, e o seu organismo vai apagar. E aí ele vai começar o procedimento dele. Da mesma forma, a substância química natural funciona, tá? Então, se você está ali inalando, ele vai atingir seu sistema límbico e vai trazer o benefício que você quer. E aí você vai ver qual óleo que é necessário para aquela função a que você quer atingir, né? Algumas vezes você está passando por uma fase de estresse, outras épocas de ansiedade, depressão, desânimo, né? Desmotivado, sem foco. Então, você vai buscar a substância química que vai lhe dar um auxílio naquilo. Então, eu sempre gosto de mencionar que o melhor uso para a parte emocional é realmente a inalação. Mas, o que a gente tem que pensar é que quando a Amanda falou ali em cima, né, logo quando ela estava conversando sobre somatização, algumas vezes, quando a gente tem um sintoma emocional, quando a gente tem um problema emocional, ele somatiza para o resto do nosso corpo, né? E quando ele somatiza, ele vai atingir, como a Amanda falou muitas vezes, a garganta, o sistema gástrico, né? Ou mesmo o nosso pulmão, com uma falta de ar, palpitação e assim por diante. Quando a gente pensa numa ansiedade generalizada, por exemplo, um dos principais sintomas que se tem, eu não estou falando de uma ansiedade simples como essa que eu tive aqui, de ficar ansiosa para entrar numa palestra, que não é uma coisa que eu costumo fazer, né? Conversando aqui com o pessoal do Ministério Público, que inclusive talvez não saiba nem do que a gente está tratando nesse momento, né? Então é aquele meu primeiro momento de contato com essas pessoas e que me traz, sim, um certo desconforto. Então essa ansiedade é uma ansiedade comum e as pessoas devem ter, né? A não ser que seja uma pessoa completamente insensível, mas é normal ter ansiedade, né? Vou viajar, estou ansiosa para que chegue. Vou passear, estou ansiosa para ir para aquele cinema. E assim por diante. Mas quando a gente está falando de uma ansiedade generalizada, sim, você fica com tensão, você fica com falta de ar, você fica com palpitação, você fica com um medo exorbitante de certas coisas. E isso tudo é a somatização do seu corpo, né? Muitas vezes você sente dores nos quadris, você sente desconforto gástrico, tá aí a gastrite nervosa, né? É decorrente de um problema emocional.
Então, você tem como tratar também esses sintomas físicos decorrentes de um problema emocional com os óleos essenciais, né? Porque eles estão ali lhe auxiliando no físico independente, porque você pode ter um problema fisiológico independente do emocional, mas você pode ter um problema decorrente do emocional. Por isso que muitas vezes você vai no médico e diz, nossa, eu tô com a dor de garganta. O médico, não, mas você não tem nada. Aí faz 1001 exames, mas não é nada. Mas não é nada. Então, realmente, você não tem o diagnóstico daquela questão física, porque você efetivamente está tendo ali uma somatização do seu problema emocional. E aí você pode cuidar, sim, com os óleos essenciais. Eu vou, inclusive, sugerir alguns que eu selecionei aqui com a Amanda, que tem a ver com essa parte emocional, inclusive com a parte física decorrente da emocional, para demonstrar como a gente cuidar dessas questões, tá? E aí, é como eu estou falando, você pode fazer o uso tópico e você pode fazer o uso interno, porque você vai tratar de outras questões, não só daquela questão do estresse, da emoção, do foco, da mente, você vai tratar já dos efeitos e dos sintomas que o seu problema emocional trouxe, que muitas vezes você não está identificando que é decorrente do emocional. Ora, muitas vezes a gente tem ali uma dermatite, uma psoríase, né, um problema dermatológico que está explodindo, que você já fez 1001 exames e qual é a causa? Emocional, né? Então é aí que a gente pega também o suporte dos óleos essenciais para auxiliar. E é importante você se auto-perceber, porque muitas vezes a pessoa não percebe. A pessoa só identifica que aquilo que está aqui é dor de garganta. A pessoa só identifica que está com problema gástrico que está acontecendo é porque deve estar com um problema que não tem nada a ver com o emocional. Mas muitas vezes sim, né? Por isso que às vezes a gente faz 1001 exames e não chega a uma conclusão. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de óleos para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre como eles podem auxiliar aí no dia a dia nessas questões. Amanda, se eu tiver errado e se você quiser complementar alguns desses que eu vou falar, porque eu sei que você, no seu dia a dia, tem a prática de uso também dos óleos, né? Não em consultório, mas na sua vida particular. Então, você pode me auxiliar aí nessas, até na somatização e nas informações que eu estou passando sobre eles. Eu selecionei 9. Gente, a gente tem mais de 100 óleos essenciais, né? Uma infinidade de óleos essenciais que existem. Cada um deles tem uma substância química específica. Alguns deles têm, inclusive, a mesma substância química, só que em percentuais diferentes, né? Você vai ter vários óleos que tem aí limoneno, vários óleos que tem linalol, vários óleos que tem geraniol e assim por diante, só que em percentuais diferentes. Então, por isso, alguns têm funções similares, mas uns fazem mais efeito do que o outro, porque o percentual daquela substância química naquela planta, né, naquela planta aromática onde foi extraído, é muito maior. Então, começando pelo lavanda. Lavanda é um óleo que, enfim, eu acho que quando a pessoa imagina aromaterapia na face da terra, quando pensa em óleo essencial, o nome lavanda já surge na frente. Até porque o lavanda está na nossa vida, no cotidiano, desde bebê, né? Tudo que se fala, uma lavandinha aqui, uma lavandinha ali. Obviamente, a gente está falando ali de uma substância sintética, né? Quando a gente fala um shampoozinho de lavanda, um perfuminho de lavanda, mas a gente tem o óleo essencial de lavanda. E o óleo essencial de lavanda é muito potente, muito bacana e tem substâncias químicas muito benéficas para a parte emocional. Primeiro que ele é um ansiolítico, né? Ele é um óleo que tem diversas pesquisas científicas do uso da lavanda e comprovações dos efeitos da lavanda na parte emocional decorrente aí da ansiedade exacerbada, né? Ele é um calmante natural, ele auxilia também na questão da pressão alta, então ele já acalma o corpo, ele diminui a pressão. Ele é um óleo que auxilia também na insônia, que é um dos sintomas aí decorrentes, né? Uma das consequências dos problemas emocionais é a falta de sono, é o sono interrupto, né? Aquele sono que não é constante e, enfim, a própria demora para entrar no sono, porque muitas vezes a pessoa está ali com o pensamento acelerado. Então, a lavanda traz para o nosso organismo uma substância que estimula a produção da melatonina no organismo. Porque a melatonina, ela é produzida pelo nosso organismo, só que muitas vezes o nosso organismo não está produzindo. E aí, por isso que algumas pessoas utilizam a melatonina sintética, né? Adquire o benefício da melatonina externa, porque o organismo não está mais produzindo. E a lavanda tem essa capacidade de estimular a produção da melatonina. Então, muitas pessoas começam a utilizar e depois de um tempo já param a utilização do lavanda para fins do sono, justamente porque o organismo já disparou aquele start, né? Já deu aquele start na produção do hormônio necessário e você não precisa mais usá-la para esse sentido do sono, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui sobre a lavanda é que ele é um calmante de pele. O lavanda, ele é anti-inflamatório e cicatrizante.
né? E quando eu falo de calmante de pele, por quê? Não tem nada a ver com a parte emocional que a gente está falando aqui. Tem muito, tá? Problema emocional causa ressecamento de pele, problema emocional causa dermatite, problema emocional causa psoríase, causa herpes, né? Diversas explosões aí de pele que acontecem são decorrentes do problema emocional. Então, a lavanda, além de auxiliar na parte das emoções, vai auxiliar na pele acalmando, cicatrizando aquela escara que surgiu, né, aquela ferida. Então, vai auxiliar também aí na parte de cicatrização de pele. Vou falar um pouquinho agora sobre um outro... Quer falar alguma coisa sobre a lavanda, Amanda? Não, eu acho que é muito isso mesmo. E só trazendo que, assim, muita gente... eu acho que o uso dos óleos é muito pessoal, né, Renata? É como a gente está dizendo. Quanto mais Muito a gente vai pessoal. no processo... E eu acho que os óleos também proporcionam isso, esse processo de autoconhecimento. Vai ter gente que adora o lavanda, tem gente que vai gostar mais ou menos, né? Exatamente. Então, por isso que é muito bom. Quanto mais a gente experimenta, a gente começa a entender qual é que vai funcionar comigo, né? Isso daí eu acho que é uma grande questão. Não deixa também de ser um processo. Entrando no ponto a que gente a ficar Amanda... atenta e se Isso conhecer mesmo. mais, né? Entrando no ponto que a Amanda falou, né? Muitas vezes um óleo essencial, voltando àquele ponto onde eu disse que vários óleos têm têm substâncias químicas similares, mas em percentuais diferentes. Quando a gente fala sobre isso que a Amanda disse, algumas vezes um óleo essencial vai reagir no meu organismo diferente do seu, né? Às vezes eu tenho aqui uma lavanda em casa, ela me deixa com um sono fora do normal, no dia seguinte eu quase não quero acordar. Para os meus filhos pode funcionar da mesma forma e pode para o meu marido não funcionar da mesma forma, tá? Porque cada organismo vai reagir de uma forma, claro que o percentual, né, que vai reagir da mesma é maior, mas tem exceções, sim, porque cada organismo é único, né? A gente tem uma composição corporal completamente diferente. Como acontece com o medicamento sintético, acontece com o óleo essencial, que é uma terapia de uma química natural. Então, essa química que está entrando no nosso organismo vai reagir diferente em cada corpo, né? É importante falar isso. Às vezes, meus filhos, quando eram pequenos, tomavam medicamento para enjoo que apagavam na mesma hora, tá? Era 3 segundos, eles estavam apagados no carro, não ia ter enjoo, mas também não iam acordar durante a viagem inteira. Eu tenho sobrinhos que a gente foi fazer a mesma experiência numa viagem, ao invés deles apagarem, né? Eles tomaram para não ter enjoo, eles até não tiveram enjoo, mas eles só faltaram pular pela janela do carro. Então, assim, 2 crianças, idades similares, o mesmo medicamento, no mesmo frasco, para 2 crianças reagiu de uma forma, para outras 2 reagiu de uma forma completamente diferente, né? Então, é importante também salientar isso, tá? Eu acho que é muito do que a gente estava falando no início. A gente não é máquina repetitiva, assim. O capitalismo acaba trazendo a gente para uma máquina desejante. Então, a gente deseja as outras coisas. Quando eu começo a perceber o que é que vai me conhecer, eu percebo o que é que vai funcionar para mim. Então, é tão diferente, porque a gente vai para um lugarzinho mesmo que é só nosso. Então, porque a lavanda vai funcionar em algum aspecto para um, só que às vezes a minha falta de sono é porque eu preciso vir para agora, eu preciso aterrar, e aí eu vou para outros olhos, né? Até então, porque as causas são diferentes, né? A consequência é a mesma, mas a causa é diferente. Muitas vezes a minha falta de sono é decorrente de um problema gástrico, muitas vezes a minha falta de sono é decorrente de um estresse, outras vezes é um problema... Tem vários motivos de uma tristeza, não é o mesmo. Né? Exatamente. Né? Perfeito, Amanda. Bom, vou passar agora para o frankincense. O frankincense é chamado o rei dos óleos, tá? É um óleo que é conhecido, muito conhecido, um óleo essencial para quem usa óleos essenciais, porque ele é um regenerador celular, ele é muito conhecido, ele é o incenso, né? Ele é o olíbano, ele é um óleo muito conhecido porque ele já vem lá desde a época de Jesus Cristo, quando recebeu dos 3 reis magos, né? O incenso foi um dos presentes que Jesus Cristo recebeu, e o incenso que ele recebeu não foi aquele incenso que a gente liga, acende na nossa casa para deixar um cheirinho, não. Ele recebeu a resina do incenso, porque naquela época era realmente uma forma de cura, tá? Naquela época, o incenso e a mirra, né, que Jesus Cristo recebeu, eram muito mais valiosos do que o ouro, né? Foram os 3 presentes, dos 3, os 2, a mirra e o incenso, eram muito mais poderosos e muito mais valiosos naquela época, justamente pelos poderes terapêuticos que eles traziam. Tanto o poder na espiritualidade, um poder de conexão, e esse é um óleo que traz um poder de conexão
com você, consigo mesmo, com a sua espiritualidade, com a sua crença, com o seu Deus, né, com a sua religião, independente de qual seja, porque ele é um óleo que trata muito aí do você. Ele é um regenerador celular, então auxilia muito aí na questão celular mesmo. É um óleo que atua também na propriedade neural, né? Então ele consegue penetrar a membrana neural e ativar alguns receptores, então auxilia aí na questão de memória, que muitas vezes é um dos sintomas que a gente tem no momento do estresse, é a perda de memória, né? Às vezes a gente é super novo, mas quando passa por aquele momento de estresse, passa sim por um período aí de perda de memória, de foco. Ele é um óleo que auxilia muito nessas questões. Ele é um óleo que tem uma atividade intracelular também, além de auxiliar em questões de pânico, de medos. Então, fica a dica aí do frankincense para quem quiser experimentar. É o olíbano. Quem quiser pesquisar sobre esse óleo, é no PubMed, pode pesquisar por olíbano, por frankincense ou por bosleia, que é a substância, né? Que é a planta, que vai ter aí muita coisa bacana ligada ao emocional também e aos tratos de regeneração celular para questões físicas, corpóreas também, não só para o emocional. Pensei também aqui no peppermint. O peppermint é um óleo que as pessoas gostam muito, é o hortelã, é muito conhecido, o hortelã-pimenta, né? Esses 3 óleos que eu estou mencionando aqui agora são óleos de uma substância só, tá? De uma planta única, né? A lavanda é uma única planta, o frankincense, né? O olíbano é uma planta única, e o peppermint também. Apesar de ter o nome hortelã-pimenta, algumas pessoas acham que é hortelã e pimenta, e não é. É hortelã-pimenta, é o tipo do hortelã. A gente tem o hortelã verde e o hortelã-pimenta. E por que eu coloquei o peppermint aqui? As pessoas ligam muito o peppermint à saúde física, né? Pensam muito na parte respiratória, pensam muito nas dores de cabeça, dores musculares, na energia, porque é um óleo que dá realmente energia, ele é um óleo que dá uma maior performance na atividade física, né? Tanto é que os atletas utilizam muito o peppermint, esses atletas aí de futebol, desses times aí, enfim, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, eu não vou nem falar nome de time aqui, porque eu não sei quem torce por quê, daqui a pouco estão me condenando aí no chat, mas o peppermint também é muito bacana para questões de depressão, justamente porque ele dá esse up, né? A pessoa, quando está na depressão, algumas vezes está sem ânimo para nada, não quer levantar da cama, não tem o start, né? Não tem a motivação, não tem o ímpeto e a coragem, né? Aquela coisa do levantar. E o peppermint traz essa coisa, ele levanta, né? Ele energiza. Ele é realmente um óleo muito potente aí nessa questão da energia. Além de também fazer o trato de alguns sintomas da parte emocional, que são as tensões musculares, né? Muitas vezes a gente tem uma tensão muscular decorrente de uma questão neural e emocional, as próprias dores de cabeça que surgem quando a gente está num estresse exacerbado, e o peppermint traz aí esse auxílio. Além de auxiliar também na parte digestiva, tá? É um excelente óleo para gastrite, para síndrome do intestino irritado, para toda a parte gastrointestinal, ele auxilia bastante, e isso também está muito ligado ao emocional. Muitas pessoas têm aí distúrbios gastrointestinais ligados ao emocional, tá? Outro óleo que eu trouxe, e esse não é um óleo de uma substância simples, é um blend de óleos, uma mistura, uma sinergia, como se queira falar, tá? Isso significa que dentro desse frasquinho tem vários óleos essenciais juntos e sinérgicos. Quando os óleos essenciais eles estão ali misturados, eles tendem a se multiplicar, tá? Então, o efeito de um óleo mais outro não é uma soma, é uma multiplicação, né? A gente sempre diz que uma sinergia de óleos essenciais, 1 mais 1 não são 2, são 10, são 100, são 1000. E isso é uma verdade, porque realmente é uma multiplicação. Nesse óleo, ele se chama Balance, ele é uma composição de diversos óleos, né, dentre eles alguns amadeirados, algumas resinas, e ele traz um equilíbrio. Particularmente, esse é o meu óleo da ansiedade, tá? Eu inalei bastante antes de entrar aqui nesse bate-papo com vocês, a Amanda também me confessou que inalou bastante Balance antes de entrar, porque ele realmente traz um equilíbrio, traz uma concentração, traz uma calma, diminui aqueles pensamentos acelerados, né? E ele também auxilia no sono. Por quê? Muitas vezes a gente vai dormir, mas a gente está com aquele estresse do dia, né? A gente está ali pensando no homeschool do filho, porque teve 2 aulas hoje, teve a prova, e teve o prazo do escritório, teve o óleo da moça que quer comprar, e teve a psicóloga que quer falar com você, a médica do filho, enfim, o marido que está cobrando que você dê atenção. Como é que você vai dormir? Sua cabeça está com 1001 pensamentos. Não faz, não dorme. Inala o Balance, passa na planta do pé, né? Passa na sua nuca, nos pulsos,
realmente ele é um óleo que acalma, que acentra, que diminui esses pensamentos acelerados e que, consequentemente, vai fazer com que o seu corpo esteja preparado aí para entrar no processo de sono. Outro óleo bacana, que também é um blend, que eu trouxe para vocês, é o Serenity. É uma mistura bem potente, bem calmante, tá? Dentro dele a gente tem, inclusive, o frankincense, que a gente acabou de falar, a gente tem a lavanda, que a gente falou também, tem a camomila romana, dentre outros óleos. Então, ele é um óleo bem calmante, anti-estresse, auxilia no sono, auxilia na irritabilidade. É um suporte bacana para momentos de estresse. Trouxe também o bergamota, esse eu sei que a Amanda é apaixonada. Estou mentindo, Amanda? Adoro esse óleo. Coloquei o bergamota aqui por conta de Amanda. É um dos óleos que eu mais gosto. Na verdade, inclusive, esse óleo, na época da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, onde existia um nível muito alto de depressão, né? Ele era o óleo utilizado na ajuda, né, ao suporte da depressão pós-guerra. E aí eu sou apaixonada por esse óleo, eu adoro esse óleo. É isso mesmo. Tem muita pesquisa no PubMed sobre o uso da bergamota para depressão. E o uso dos óleos essenciais, né, das substâncias químicas naturais dos óleos é muito, 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 muito antigo, né? Até porque não existia medicamento sintético antigamente. Mas, na Segunda Guerra, um médico francês, cirurgião, ele levou para a guerra vários óleos essenciais para o trato, tanto físico como emocional, dos soldados, né? O interessante desse médico é que ele era cirurgião. É bem bacana essa história dele. Ele era cirurgião, porém, apesar dele ser cirurgião, que normalmente cirurgiões são muito céticos, né? Eles têm, imagine sei lá, 40, 60, 70, 80 anos atrás, vixe, enfim, não estou ruim de conta agora. Eu sou boa de matemática, mas eu não estou ruim de conta. Vou até usar um frankincense para melhorar. Ele começou a fazer já o uso dos óleos essenciais como terapia emocional nos soldados. Ele não só usava para o físico, mas também para o emocional, daqueles combatentes que estavam ali, né, passando por 1001 problemas psicológicos, não só das perdas físicas, mas também das perdas dos entes, das pessoas, da saudade, de tudo que estava acontecendo, né? Estavam numa guerra. Mas o bergamota, ele é um excelente óleo que auxilia na depressão. Ele é um cítrico, então ele traz aí essa coisa da alegria. Ele é excelente também para irritabilidade, estresse e auxilia muito no sono, tá? Muito, muito mesmo. Ele é um óleo que normalmente traz aí muito benefício e as pessoas que algumas vezes não sentem o benefício da lavanda para o sono costumam ter um benefício maravilhoso com a bergamota, tá? Tem gente que chama bergamota de apaga-leão. Não sei se é verdade, porque eu não uso bergamota para sono, mas tem gente que chama para mata-leão. Eu, particularmente, não tenho problema de sono. Definitivamente, aqui em casa ninguém tem. Meu marido, se deixar, ele dorme encostado na pilastra. Então, vamos seguir adiante, senão ele vai dizer que eu estou expondo a vida dele aqui. Falar, o nome do médico é Jean Valnet. Jean Valnet, isso mesmo. Oh, coisa boa, Mandoca. Obrigado. Os franceses, né? A escola francesa de aromaterapia é a escola mais moderna da aromaterapia. Então, eles aceitam tudo que vocês puderem imaginar com óleos essenciais. Inclusive, os bebês já ingerem óleos essenciais desde que nascem, viu? Mas isso é escola francesa. Vamos voltar aqui para o Brasil, vamos voltar aqui para nosso foco. E vou falar do Deep Blue. O Deep Blue é uma mistura de óleos essenciais, tá? E ele é muito ligado às dores físicas, tá? Dores físicas gerais, dores corpóreas, né? Aí a gente pensa em articulação, em tendão, em músculo, osso, tudo que vocês imaginarem de dor física, o Deep Blue realmente é muito potente. Inclusive para dor de cabeça, para cólica, tá? Todas essas questões. Então, o Deep Blue é trazido aqui nesse momento que a gente fala de emocional, porque uma das coisas que mais somatizam são as dores corpóreas, né? E essas dores corpóreas, você consegue o auxílio do Deep Blue. Esse é um óleo que não pode ser ingerido, tá? Aliás, ele não pode ser ingerido, o Balance não pode ser ingerido, o Serenity não pode ser ingerido, são óleos que são para uso tópico ou inalação. Mas o Deep Blue especificamente é para uso tópico, né? Lembrando de fazer aquela diluição que eu falei lá anteriormente, num óleo vegetal, e você vai aplicar o Deep Blue na região da dor, na região onde você sente a necessidade dele, né? Então, se você está com uma dor na perna, vai ser na perna, no seu quadril, nos seus ombros, tensão no trapézio, coluna, é no local da dor, articulação, ler, né? Então, sempre local da dor. Cólica, região abdominal, dor de cabeça, nuca,
têmporas, sempre tomando cuidado com a região dos olhos. Então, o Deep Blue fica a dica para somatização nas dores corpóreas. Trouxe aqui para vocês o Lemon, sou apaixonada, adoro o Lemon, tomo todos os dias. Tá? O Lemon é o óleo do detox, é o óleo da limpeza. Eu digo que ele não é só o óleo da limpeza do organismo, mas é o óleo da limpeza da mente. Tá? O Lemon é o óleo do foco, auxilia muito no foco, ele limpa a nossa mente, ele traz uma clareza mental, então ele também é bacana para a parte de depressão, que ele limpa a mente, daqueles pensamentos negativos, ele auxilia muito na questão do fígado e rins, tá? Muitas vezes a somatização do emocional também vai para o fígado e para os rins, né? Então, o Lemon fica a dica para esse tipo de uso, para limpeza, para detox do organismo, para detox da mente e para detox do ambiente, tá? Então, se vocês quiserem colocar o Lemon no difusor, no ambiente de trabalho, é delicioso, além de tudo vai estar limpando ali, porque é antifúngico, antibactericida e também auxilia aí nas questões de limpeza. E trouxe também o Zengeste, que é um óleo que é específico para a parte gastrointestinal, né? Pelo próprio nome dele, aqui no Brasil se chama Zengeste, nos Estados Unidos, na Europa se chama Digeste Zen, então a gente já liga ali a parte digestiva, né? Gastrointestinal por completo. Então, aquela pessoa que tem gastrite, que tem refluxo, tá? Que tem síndrome do intestino irritado, pode usar o Zengeste, ele auxilia muito na questão da digestão e na questão das inflamações gástricas, e ele também auxilia na digestão de informações, tá? No emocional, ele vai trabalhar para que a gente faça a digestão, né? Digira algumas informações que muitas vezes a gente não está preparado, né? Às vezes a gente tem ali uma notícia no trabalho, ou na própria casa da gente, no nosso dia a dia, né? Com a pandemia, a gente em casa começa a perceber coisas que a gente às vezes nunca percebeu, estão ali do nosso lado, né? É com o marido, é conosco, é com o filho, e com aquela coisa da gente estar em casa, recluso, a gente começa a perceber, e tem coisas que a gente não consegue digerir. E esse óleo auxilia não só na digestão física, como também na digestão emocional. Então, faz o uso inalatório dele, que ele também traz essa coisa aí do auxílio e o trabalho da cabeça, no sentido de digerir algumas informações. Gente, o que eu queria falar para vocês sobre os óleos era basicamente isso. Eu dei uma passada rapidinha sobre alguns que eu acho bacana para esse trato do que a gente veio conversar hoje. Quero ver se a Amanda quer falar alguma coisinha mais sobre eles. E caso não tenhamos mais o que falar sobre eles... Fale, Amanda, diga. Não, eu só vou pegar, deixa eu, você estava falando, eu me lembrei eu comecei a falar da história que a gente está voltando para casa, né, que essa pandemia trouxe a gente para casa, e eu acho que até os costumes, a gente está falando aí dos óleos, isso acaba também sendo um resgate. Engraçado como a gente resgatou lá atrás, né, o resgate das plantinhas, do cozinhar, do voltar para casa, e até nisso, né, então é literalmente um voltar para dentro, para casa, para um cuidado. E é interessante, eu vi você falando aí, eu tive esse start só para compartilhar aqui. Que bacana. Outra coisa, Mandoca, que eu também queria compartilhar. Nesse momento de pandemia, e que a gente estava muito recluso, a gente passou muito tempo. E aí, querendo ou não, a gente acostumou com essa nova vida, com esse novo normal dentro de casa, e começamos a valorizar naturalmente várias outras coisas que a gente antes talvez nem valorizasse, né? A gente pode observar que as pessoas aí estão cuidando de suas plantinhas, muita gente nem sequer tinha planta dentro de casa e começaram a fazer, né? Hortinha, plantinha, começar a arrumar a sua casa, porque muitas vezes a casa estava descuidada, porque as pessoas só ligavam para o lazer externo e não o lazer interno, e a gente pode ter um lazer dentro da nossa casa, né? A gente pode ter um lazer aqui. Outra coisa que também surgiu com a pandemia foi a mistura dos horários de trabalho, né? Eu posso dizer que comigo isso aconteceu muito. Eu já trabalhava home office, né? Já trabalhava muito home office. Eu sou advogada também, então eu estava no escritório, mas eu já tinha transportado o meu escritório para casa. Eu ia só 2 vezes por semana, praticamente, trabalhar dentro do escritório. A maioria das vezes eu estava já home office, até pela minha logística do dia a dia com criança e, enfim, com casa. Mas depois da pandemia, e além de tudo tinha os olhos também, né? Não só a parte da advocacia, mas dos olhos. Mas com a pandemia, e com essa coisa da gente só se reunir online, reunião de escritório online, reunião de olho online, reunião de pai online, reunião de escola online, tudo online, aquilo começou a se misturar. E a gente também começou a ter uma falta de tempo na pandemia, né? O tempo ficou mais escasso. A gente precisava de mais tempo e o tempo ficou mais escasso porque começou a misturar realmente tudo. E agora que a gente está chegando nesse momento de retorno, né?
a gente também tem que ponderar, porque, veja, o retorno é seguro? Não é seguro? Aí começa também a ter um problema emocional de pessoas que estão ainda com a insegurança de sair de casa, pessoas que já estão aptas a sair de casa, pessoas que precisam sair de casa para ter suas atividades, né? E isso também gera uma insegurança, isso também gera coisa na nossa cabeça, né? Isso também abala o nosso emocional. A gente está passando por etapas que a gente acabou de acostumar com o novo e já está novamente tendo que reacostumar com outra forma de vida. E os medos começam, porque a pandemia não acabou, né? As pessoas têm medo de como vai ser a reação ao sair à rua, ou ao voltar para o escritório, ou ao voltar para o seu departamento público, né? Enfim, aqui no Ministério Público, a própria sede do Ministério Público, que muitas pessoas estão ali com receio de voltar, ao mesmo tempo, tem pessoas que não estão com receio de voltar, mas a logística da vida mudou completamente, porque as crianças estão em casa e a aula é online, ele precisa voltar para trabalhar lá, em loco, mas o filho está em casa estudando sozinho. Então, isso cria um caos no nosso dia também. Esse retorno ao normal cria um caos. E é por isso que a gente também precisa desse subsídio dos olhos, até para manter um equilíbrio, né? Emocional. Tem uma coisa que é muito interessante, veja, na verdade, a gente tem que entender que a gente não tem controle das coisas, né? Se eu achar que para eu sair de casa eu tenho que ter o controle, isso me gera ansiedade. A gente não tem o controle do hoje. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Né? Se amanhã vai voltar, agora o que é que eu tenho hoje? O que eu tenho hoje é o que eu vou ter que aprender a lidar. Né? A gente vai para um outro problema, porque antes o problema era a gente ficar dentro, agora o problema está sendo sair. Mas existe o fora agora, e agora eu preciso ir para esse fora. Né? Então, o que é que acontece? O que é que eu tenho? Eu tenho somente que me cuidar. Agora, não é que eu tenha que exigir, ou não é que eu não posso sair somente quando. Eu tenho que começar a entender que existe esse fora e que eu vou com cuidado. Tudo é muito novo, né? A gente está aí porque pessoas têm que continuar trabalhando, porque a vida continua. Então, agora eu vou no cuidado da higienização. Eu tava com um colega que é médico, ele dizendo que diminuiu a quantidade de doenças respiratórias, porque as pessoas estão tendo mais cuidado com máscara. Então, enfim, a gente vai para um outro lugarzinho que é de cuidado mesmo, né? Então, se a gente mantiver esse cuidado, o cuidado na higienização, o cuidado... Não tem problema desse externo. O grande problema é que a gente tem que entender que é um diazinho após o outro, até porque hoje a gente tem uma certeza, amanhã é uma outra certeza, né? Exatamente. Isso daí é que é difícil demais, porque se a gente vivia no mundo que a gente vivia lá na frente, era um excesso de futuro, como é que agora ninguém quer me dar mais esse futuro para eu poder viver? Eu tenho que estar lidando somente com hoje? Então a gente fica com as perguntas, quando é que volta a aula? Quando é que sai? E porque... Calma, o que é que a gente tem hoje? Então vamos estar lidando com isso e respeitando aqui esse lugarzinho. Vai ser difícil sair? Vai, mas tudo bem, eu tenho que sair, então eu tenho que ir atrás de um recurso emocional para poder estar lidando com isso, né? Então eu vou devagarzinho. Esse é o caminho, né? É o caminho. Sempre vai ter o novo, sempre vai ter. Exatamente. Né? A gente não tem controle de nada. Amanda, adorei nosso bate-papo, viu? Eu só vou finalizar com uma coisa. Quando a gente entra no processo da gente entender que a gente tem limite, respeitar esse limite, a gente passa, inclusive, a respeitar o limite do outro. Se eu me cobro demais e acho que eu tenho que ser excelência, eu cobro do outro que eles sejam uma excelência também. E aí as minhas relações vão ser péssimas, com os outros e comigo. Agora, quando eu começo a ir para esse lugar de cuidado, de entender que eu tenho limite, eu entendo o limite do outro. Eu acolho o limite do outro, que não vai ser igual ao meu, né? Enfim. Gente, acabamos. Obrigado por vocês terem participado aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha no chat para ver se teve alguma pergunta. A gente vai acabar com uma frase que foi escolhida por Amanda. Eu vou ler a frase, depois ela vai comentar o porquê da frase, mas eu acho que vocês já vão entender pelo que a gente falou aqui no nosso bate-papo. É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Nietzsche. Amanda, por que essa escolha? Eu acho que as pessoas já entenderam, mas pode externizar. Eu, inclusive, estava conversando com uma amiga minha, psicóloga hoje, Joana, e aí a gente falando sobre, eu dizendo que eu tinha uma frase, e aí a gente chegou nessa... Ela sugeriu, quando ela falou, eu digo exatamente essa frase que vai ser. Porque, veja, exatamente o caos, ele pode ser algo que leve a gente para um lugar que é maravilhoso, né? Então, é preciso a gente ter o caos dentro da gente para a gente poder acessar aí
qual é a essência da minha alma, qual é o meu limite, qual é o meu desejo mais real, né? Então, vamos pegar isso daí e se tornar mesmo, se a gente começar a lidar para os limites da gente, entender isso, a gente vai se tornar estrela dançante. E aí vai brincar, porque a vida tem que ser assim, dançada, né? Perfeito. Foi ótimo. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Ministério Público pelo convite. Foi muito bacana estar com vocês. Eu dei uma olhadinha aqui no chat, eu não vi pergunta, gente. Quero agradecer pela presença de todos. Estou vendo aqui que perguntaram o nome do médico. O nome do médico francês é Jean Valnet, tá? É um dos criadores da aromaterapia, foi um dos pioneiros muita coisa na aromaterapia. Né? Então, vai lá pesquisar, aromaterapia francesa é a coisa mais linda de se estudar. Quem tiver curiosidade... Eu adoro saber história, e aí quando eu comecei a usar os olhos, eu fui atrás das histórias, né? E aí quando eu fui atrás da história, linda a história dele, a história da escola francesa, da escola... Então tem muita coisa bonita aí nos olhos, para a gente poder saber a história. Lindo, é lindo, aí se encanta mesmo. Estão perguntando aqui a dica de um difusor para óleos essenciais com bom custo-benefício. Difusor para óleos essenciais com bom custo-benefício, o importante é vocês procurarem um difusor ultrassônico sem filtro, tá? Umidificador de forma alguma, porque o umidificador não é feito com plástico apropriado para óleos essenciais. Consequentemente, você vai estragar o umidificador, né? Então, não colocar umidificador. Procura esses ultrassônicos sem filtro, que são excelentes, você vai encontrar bastante no mercado, na internet encontra ótimos. E outra coisa, para o uso dos óleos essenciais aromáticos, não é obrigatório o uso de difusor. O difusor é uma delícia, gente. Eu adoro difusor para colocar no meu trabalho, para colocar para os meninos dormirem, para eu dormir também com aquele cheirinho gostoso, né? Auxiliando ali nas questões que eu quero durante a noite. Mas você pode utilizar de forma aromática, independente do difusor. É simples, é rápido, é fácil. Uma gotinha na palma da mão, inala profundamente, eu já fiz isso aqui, inclusive na live. Conta aí mentalmente de 1 até 7, que você vai sentir o óleo realmente, né? Você vai inspirar e vai sentir o óleo chegar no seu organismo. Faz umas 5 a 6 respirações dessa forma, que você vai sentir o benefício. Outra forma aromática, tem muita gente que tem um difusorzinho pessoal, que são aqueles colarezinhos. Outras pessoas... Ui, tirei o negócio, o fone. Sou ótima de tecnologia. Outras pessoas gostam de utilizar também, colocando na lapela da blusa, inalando algumas vezes, né? Então, você tem outros subsídios, outras formas. Tem aqueles inaladores plásticos também, os tubinhos plásticos que você alimenta ali um feltro que tem dentro dele com óleo essencial e inala diretamente. Então, você vai ter várias formas de subsídio de uso do óleo, que não é obrigatório o uso do difusor, tá? O difusor é um acessório a mais, é bacana, eu acho excelente, tem um excelente efeito, mas você pode obter o benefício da aromaterapia independente dele. Renata, tem uma pergunta aí. Se pode ser uma pessoa com problema psíquico, se ela pode combinar o tratamento convencional com a aromaterapeuta? Sim, pode. Sim. Tem que ter o convencional, né? Gente, exatamente. Agora, essa parceria, ela funciona. Importantíssimo. Num Tá. congresso de ansiedade ano passado, que teve aqui um congresso sergipano de ansiedade, tinha um palestrante, doutor César, um psiquiatra, excelente, por sinal, amigo de Amanda, né, Amanda? Doutor César? Bom. César Santiago. Exatamente, doutor César Santiago. Ele mencionou que o medicamento é a boia, né? Sim. Você está ali no fundo e precisa da boia, né? Mas a boia não é permanente, a boia é para lhe socorrer naquele momento. Não deve ser permanente, né? Não deve ser permanente. E quem vai determinar isso é o médico, é o psiquiatra que vai estar lhe acompanhando. Então, na hora que você fizer ali o uso da aromaterapia em concomitância com a alopatia, o que é muito sugerido, inclusive, né? Porque ninguém vai largar um medicamento de um tratamento psiquiátrico para substituir por um óleo aleatoriamente, isso não existe definitivamente, né, minha gente? Né? É questão até de ponderar aí as questões né, do nosso dia a dia. Você vai comunicar ao seu médico, você vai comunicar ao seu médico, ao seu psiquiatra, eu estou fazendo uso também de um óleo, às vezes o próprio médico diz, eu acho esse outro bacana, faça a conexão dos dois. Você vai informar o seu psiquiatra, ele vai acompanhar, inclusive, as suas reações, porque eu garanto que se na hora que ele vê, que suponhamos que você está tomando medicamento para o sono, né, e que você esteja ali utilizando lavanda concomitantemente, garanto que se o seu psiquiatra observar que seu sono está sendo massa com a lavanda,
ele vai diminuir a dose do medicamento, né? Talvez ele mantenha o da depressão, mas diminua o do sono, e vice-versa. O seu médico, o profissional que te acompanha, é que vai determinar se você vai desmamar, se você vai tirar o medicamento, né, do uso. Você tem que buscar realmente o profissional que lhe acompanha para que possa determinar essas questões aí da alopatia, tá? Nunca façam de forma aleatória e sozinhos, pelo amor de Jesus Cristo. É o que a gente tá dizendo, é integrar, né? Então, é integrativo. Terapias integrativas, exatamente. Vai vir a terapia com o psicólogo, vai vir a aromaterapia. Quando a gente junta isso, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Exatamente. Quando a gente falou sobre as terapias integrativas, a Amanda falou sobre atividade física, né? Falou sobre a meditação. Gente, a meditação tem pesquisas científicas inúmeras hoje em dia dos efeitos da meditação na ansiedade, né? Então, imagine se a pessoa optar por largar o medicamento só para meditar. Sim. Não existe, né? Então, você tem que ponderar aí o uso da terapia que você está fazendo, conectando com o que você já tem de trato, para sentir os seus benefícios aí em conexão, tá? Eu estou vendo aqui que tem uma outra pergunta, Ana, qual a quantidade de vezes que os óleos devem ser utilizados durante o dia? Rogério, na verdade, não tem uma quantidade de vezes taxativa, não é como um medicamento, né, que a gente faz necessariamente de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas. O óleo essencial, a substância precisa estar no seu organismo reagindo. Então, se você está ali como uma forma preventiva, por exemplo, eu uso um óleo essencial de forma preventiva diariamente, que é o On Guard, que é um óleo para imunidade, tá? Esse óleo eu uso diariamente na planta dos pés do meu filho e diariamente eu uso ou na planta dos pés ou em giro, tá? Preventivo, para não ficar doente. E não fico, graças ao bom Deus. Não quero nem falar para depois não vir energia ruim. Mas é verdade, né? Mas, se eu tiver com uma infecção instalada, com uma doença instalada, naturalmente, eu vou usar aquele óleo mais vezes. Por quê? Porque eu quero dar um choque naquilo que está dentro do meu organismo. Porque eu quero desinflamar, porque eu quero descongestionar, porque eu quero baixar a febre, né? Ou porque eu quero benefício para aquele momento de estresse, aquele momento do sintoma exacerbado. Então, você pode usar mais vezes. O que a gente sempre indica na aromaterapia, e aí, claro, gente, a aromaterapia não é pegar o óleo e usar de qualquer jeito, você precisa realmente de uma consultora que possa estar lhe orientando, ou próprio de um estudo seu, né, de um guia de uso pessoal, que pode lhe auxiliar, mas o óleo que eu trabalho especificamente é um óleo muito puro, né? Como ele é muito puro, uma gota é muito potente. Para vocês terem uma noção, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. É muito concentrado e é muito forte. Se é muito concentrado e é muito forte, a gente vai usar uma gota. A gente vai usar uma gota. Então, se eu estou com um problema respiratório, uma gota, inalo profundamente. Estou com problema gástrico, tomo uma gotinha. Mas se eu tiver ali com aquele problema intenso e recorrente, eu posso fazer como um tratamento e tomar mais vezes ao dia, tá? Então, aí eu vou tomar uma gota de manhã, uma tarde, uma noite, e aí vai ser o protocolo individual de cada um. Eu não tenho como dizer quantas vezes, porque cada um vai estar com um sintoma momentâneo, e que às vezes seja necessário muitas vezes ao longo do dia, e às vezes é necessário uma só. Eu uso um óleo para auxílio no meu colesterol, que eu uso uma vez por dia. Que eu uso sublingual, uma gota do limão, né? Que é aquele que eu falei do detox. Uso diariamente. É um óleo que faz o trato aí do meu colesterol, que eu tenho um probleminha de colesterol congênito. Pronto, é o que eu faço. Se eu tiver uma crise, se em algum momento eu fizer um exame, diagnosticar o meu colesterol exacerbado, o meu médico disser, ainda não é o momento, Renata, de entrar com medicamento, porque eu não tomo medicamento, não porque não quero, porque o meu médico disse que eu não preciso do medicamento nesse momento, né? Mas se em algum momento eu fizer aquele exame, tiver alto, e o médico diga, precisa entrar com alopatia agora, ou Renata, não vamos entrar com alopatia, mas veja, estava constante, estava baixo e de repente subiu. Talvez, não vamos entrar com alopatia ainda, mas se cuide mais. Aí talvez eu aumente a dose para tentar regular isso aí e depois que voltar ao normal, eu volte àquela dose inicial, certo? Eu acho que foi. Eu acho que acabaram as perguntas. Não estou vendo pergunta mais não. Não. Acabou. Os meninos já entraram. Já. Doutor Rogério e doutor Eduardo já entraram.
Bom, parabenizar a Renata, parabenizar a Amanda, excelente palestra, né? Em tempos de pandemia, em tempos de agonia, né? Então, são conselhos essenciais para que todos aqueles, principalmente na instituição, né, que vivem esse momento tão complicado e tão difícil, que a gente percebe no próprio desempenho da ouvidoria, quando os conflitos tiveram uma multiplicação imensa, a promotoria do consumidor, e aqui eu atuo do meio ambiente, urbanismo, patrimônio histórico, cultural e serviços de relevâncias, elas estouraram de reclamações, brigas de toda ordem. Então, são conselhos para essa sanidade em tempos difíceis. E tempos, na minha humilde visão, que não estão tão perto de acabar. Infelizmente, nós vamos ainda caminhar um pouquinho nessa pandemia, apesar de o povo estar doido na rua, achando que o coronavírus já faleceu. Nem teve nota de falecimento, nem teve missa de 7º dia do coronavírus. Ele está bem vivinho e nós vamos caminhar ainda um bom tempo até isso. Então, quero parabenizar o GSI, que tem possibilitado, juntamente com a escola, palestras extraordinárias em todos aqueles assuntos que são, de fato, para a segurança institucional, para a melhoria do desempenho institucional. Eu passo a palavra primeiro ao doutor Rogério, depois às duas palestrantes, e aí eu faço o fecho final. Encerrando. Doutor Rogério. Doutor Eduardo, talvez algumas pessoas possam estar perguntando qual seria o elo entre um gabinete de segurança institucional do Ministério Público e uma palestra sobre óleos, né? Me parece que, a priori, inicialmente pode existir uma distância tão grande entre o gabinete de segurança e uma palestra sobre óleos, por exemplo, ou sobre o estado emocional. Na realidade, o Gabinete de Segurança Institucional não está tão somente preocupado com questões de segurança a nível de barreiras, de uso de arma de fogo, de agentes policiais, de proteção física, mas nós temos a função de zelar também pelo bem-estar e a saúde, não só física quanto mental, dos nossos membros e servidores. Então, se nós contribuirmos para que o nível da saúde mental de membros, servidores, terceirizados, as pessoas que estão diretamente envolvidas com o nosso trabalho diariamente, esteja num nível elevado, certamente estaremos evitando problemas dentro da instituição. E também estaremos permitindo que o servidor tenha uma melhor produtividade e que o nosso trabalho venha a ter uma fluência maior, venha a ter uma resposta melhor para a sociedade. E é nesse sentido que nós procuramos identificar de que forma podemos contribuir para a melhoria da qualidade do nosso serviço, tratando, nesse aspecto, a saúde física e mental dos nossos servidores, e nossos membros e aquelas pessoas que interagem diretamente com o Ministério Público. E é nesse sentido que eu gostaria de agradecer tanto a você, Renata, quanto a você, Amanda, pelos ensinamentos trazidos, que, na realidade, não se esgotam aqui, mas são apenas, significa apenas uma porta de entrada para que as pessoas que se identificam com a oleoterapia, que se identificam com o problema, possam buscar, nesse segmento, uma forma mais adequada de tratar os seus respectivos problemas, e terem uma resposta mais eficaz. É uma ferramenta a mais que nós apresentamos e que pode surtir um efeito desejado, bastante favorável para aquelas pessoas que, nesse momento, precisam de ajuda, e não são poucas as pessoas que precisam de ajuda, exatamente porque nós atravessamos uma situação extremamente peculiar e, em vários momentos, não sabemos exatamente como nos comportar diante dessa peculiaridade. Então, nesse sentido, eu agradeço imensamente a participação de vocês, dizendo que o Ministério Público de Sergipe, através do Gabinete de Segurança Institucional e da Escola Superior do Ministério Público, estarão sempre de portas abertas para novas intervenções e, talvez, quando a pandemia nos permitir, uma intervenção de forma presencial para que as pessoas possam, inclusive, experimentar essa quantidade de óleos aí que vocês apresentaram, né? Com esses aromas tão agradáveis que eu penso que devem ser assim. Então, muito obrigado a vocês pela apresentação de vocês e por essa interação com o nosso pessoal. Bom, vou passar a palavra agora para a Amanda, né? Depois Renato. Renato, indique
uma aromaterapia hoje, que tem jogo do Botafogo, senão nosso colega Rogério vai ficar nervoso. Olha aqui a bandeira no fundo, olha. A bandeira aqui no fundo, né? Eu tenho certeza que o resultado será amplamente favorável. Aqui tem Vascaíno e Botafogo. Oi. Amanda, com a palavra para o encerramento. Eu quero agradecer, né, muito de estar aqui nesse movimento e agradecer também o movimento do Ministério Público, porque eu acho que a prática do altruísmo aí para os funcionários, esse olhar cuidadoso aí, de não só trazer o que o Ministério Público acha que é para poder ter um retorno, mas cuidar do funcionário, trazendo todo tipo de palestra, e palestras que entrem no cuidado individual, isso daí é um grande passo. Eu acho que é o processo, se toda instituição, é isso, é a gente aprender a olhar para o outro como outro, né? Então, eu acho que o Ministério Público está de parabéns, né? E eu fico muito grata e honrada de estar aqui nesse lugar, né? Compartilhando e dividindo aqui dessa experiência. Eita, faço das minhas palavras as palavras de Amanda. Muito obrigada por estar aqui. Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu tenho visto que tem uma sequência de palestras muito bacanas vindo por aí, né? Já tiveram algumas mês passado. Isso mostra o cuidado realmente com o servidor público, com a pessoa que faz parte realmente do corpo do Ministério Público, como o doutor Rogério falou, não só na parte de segurança, né? Quando a gente fala do emocional, é a segurança da própria pessoa, porque a nossa cabeça é a nossa segurança, né? Quando a gente tem um equilíbrio emocional, a gente com certeza está muito mais seguro. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigada por estar aqui presente. A gente fica à disposição para o que vocês precisarem. Sim, quando retomar esse tempo aí de pandemia, a gente vai passar um olhinho em cada gabinete do Ministério Público para vocês sentirem o aroma e ver o poder deles. Bom, agradecendo a todos, agradecendo a Amanda e Renata, agradecendo ao colega Rogério, mais uma, na realidade, 2 palestras, seminário excelente, e convidando já a todos para as novas palestras que nós teremos nos próximos dias. Um grande abraço, uma boa tarde a todos. Um abraço. Obrigado, boa tarde para vocês.